Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje quero falar sobre dois assuntos muito importantes em HTML. Primeiro, o uso das tags de cabeçalho e segundo, o uso de meta tags. O que a gente vai ver hoje aqui serve como conceito base para você ter o seu site bem posicionado nos mecanismos de pesquisa, como o Google, por exemplo, e chama-se SEO, ou Otimização para Motores de Busca. Essa aula está longe de ser uma aula sobre SEO, mas ela é a base para você que é desenvolvedor entender como você deve estruturar a sua página corretamente para que um motor de busca como o Google consiga enxergar os seus arquivos de maneira correta também e indexar esses arquivos no ranking, no índice de páginas que ele mantém. Para começar, então, eu vou pegar o nosso arquivo primeiro.html que a gente fez na nossa primeira aula, vou salvar ele como e vou dar um nome para ele de SEO-títulos.html. Vou remover todo o conteúdo aqui dentro da tag body, porque a gente vai adicionar todo esse conteúdo a partir de agora. Vamos começar então vendo as tags de cabeçalho. A gente já utilizou em outras aulas uma tag chamada H1, H2, você já viu sobre isso também. Só que hoje você vai aprender um pouquinho mais e sobre a importância que essas tags têm em sua página. Eu comecei aqui criando um H1 e agora, depois desse H1 aqui, eu vou criar também um H2, um H3, um H4, um H5 e também um H6. Essas são as três tags de cabeçalho, tags de título que a gente tem disponível em HTML. Eu já salvei aqui meu documento e vou visualizar ele no navegador agora. Você pode ver aqui que no navegador os textos ficaram com tamanhos bem diferenciados. O título 1 é o maior de todos e o título 6 é o menor de todos. Isso aqui é um estilo pré-definido que todos os navegadores oferecem. Você vai ver variações de um navegador para outro. Mas o que você precisa entender dessas tags de cabeçalho? A tag de título nível 1, o H1, ele só deve ser utilizado uma vez na sua página. E ele deve conter dentro dele a informação mais importante daquela página perante um buscador. Se você estiver na homepage do site, por exemplo, a parte mais importante é o nome do seu site. Se você estiver exibindo um post de um blog, por exemplo, a parte mais importante é o título daquele post. Porém, você deve lembrar que você jamais deve utilizar mais de um H1 por página. Isso é a regrinha básica. Então, sempre você vai ter um único título mais importante, que é o H1 na sua página. Depois você segue os demais conteúdos por nível de importância também. H2 para os títulos de segundo nível, 3, nível 3, 4, nível 4, 5 e 6. Sempre por nível de importância daquele conteúdo perante um buscador como o Google. Vamos ver isso na prática olhando o site do RBTech. Eu estou aqui com o site do RBTech Developer aberto e se você for ver aqui, se você for ver esse código-fonte, você vai entender um pouquinho melhor aquilo que eu estou falando. Eu estou na homepage do site. O que é mais importante aqui na homepage do site? É o conteúdo ou é o nome do próprio site? Sempre vai ser o nome do site, segundo o meu ponto de vista. Então, aqui o H1 está no logo, está na parte principal do site. Se você clicar aqui no logo do RBTech com o botão direito, isso utilizando o Google Chrome, tá? E escolher inspecionar elementos, você vai ver que aqui, nessa parte de baixo, aqui no inspetor de código, ó, tem um H1 e dentro desse H1 nós temos uma imagem com o alt e o nome do nosso site. O que isso quer dizer? Eu estou dizendo para o Google ou para os outros buscadores também que quando ele passar por essa página aqui varrendo, buscando conteúdo, ele é para enxergar esse título, esse logo como a parte mais importante do meu site. E aqui está o nome do site na parte do alt da minha imagem. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, nessa página eu quero que tu dê mais importância para o meu nome. Depois, nós temos aqui um post em destaque, que é essa primeira seção aqui do site. O que é isso aqui? É o título de nível 2, é a segunda seção mais importante do site. Então, se você pegar o título do primeiro post que está aqui e inspecionar ele novamente, você vai ver que ele está dentro de um H2, ou seja, ele é um título de importância secundária aqui nessa página. Então, quando o robô do Google chegar aqui para varrer, para buscar informações no meu site, ele vai enxergar primeiro o nome do site como prioridade máxima. Depois ele vai enxergar então o título desse post que está em destaque como segunda prioridade e depois ele vai seguir procurando um H3 se ele existir. O que eu tenho de H3 aqui? Ó? Essa lista de posts aqui que aparece, todos os títulos estão com H3. Se você inspecionar o elemento aqui,
Você vai ver que o título de cada post está dentro de um H3. Diferentemente do H1, você pode ter vários H2, vários H3, 4, 5 e 6 na página. O que você não deve é repetir o H1. Isso é considerado uma técnica ilegal e o seu site pode ser penalizado. E depois você vai seguindo, colocando os níveis de importância conforme a sua necessidade. Às vezes, você não precisa utilizar mais do que o H1, o 2 e o 3 em um site. Isso tudo depende do conteúdo, da maneira como o site é estruturado. Então, nós temos ali H1, 2, 3. Aqui nessa parte lateral, se você inspecionar aqui os títulos dos widgets, você vai ver que eles estão em H6, ou seja, isso é o último nível de importância. E assim a gente vai estruturando o nosso conteúdo. Porém, quando eu entrar em um post, por exemplo aqui, vou escolher esse post que está aqui no primeiro na lista, abaixo do destaque. Entrei nesse post aqui. O que é mais importante aqui agora? A parte mais importante é o título desse post, porque eu não estou mais na homepage. Então, se eu inspecionar esse título aqui, você vai ver que ele está dentro de um H1. Ou seja, quando o robô do Google passar por essa página, ele vai entender que aqui a parte mais importante é o título. E se você inspecionar o logo agora, você vai ver que ele não tem mais a tag H1. É só um IMG normal, porque agora eu defini a importância como sendo o título do meu post. E eu não tenho outro H1 na minha página. Se você abrir todo o código-fonte aqui e procurar, você vai ver que é só esse H1 que existe. Então, essa é a forma correta de você utilizar as tags de título, sempre definindo por nível de importância do conteúdo dentro do seu site. Recapitulando então, títulos de nível 1, só utilize um por página. Título de nível 2 é aqueles que têm importância secundária, nível 3, terciária e assim vai seguindo até o H6, sempre utilizando nesse formato. Não se preocupe com essa questão do tamanho da fonte que ficou aqui, porque depois quando a gente começar a trabalhar com CSS, a gente vai aprender como alterar esses tamanhos, como personalizar, inclusive para o título H1 ficar com o mesmo tamanho do H3, caso você deseje isso. Então não se preocupe com isso, porque isso aqui que está aparecendo é o estilo padrão do navegador. Agora que você aprendeu a colocar corretamente as tags de cabeçalho de H1 até H6 no seu documento, a gente vai aprender a colocar algumas informações na seção Head da nossa página que vão ser muito úteis para os robôs dos buscadores. Nós vamos começar pela tag Title. Essa tag aqui ela é muito importante para otimizar o seu site corretamente. Você deve gerar essa tag dinamicamente de acordo com a página que está sendo exibida. Por exemplo, na homepage do site, você vai ter o título da seguinte forma. Você vai ter primeiro o nome do site e depois você pode ter um separador aqui, deve ter, na verdade, pode ser um tracinho, pode ser uma barra vertical. E você vai ter a descrição do site ou um slogan. Não tente se prolongar muito nessa descrição, é só um slogan, é só uma frase curtinha mesmo contendo uma descrição rápida do site. Então, sempre na homepage, nome do site, tracinho, descrição do site. Se você salvar esse documento aqui e visualizar ele no seu navegador, você vai ver que esse título aparece na aba da página aqui que está exibindo o seu site. Na verdade, essa não é a maior importância do título. A maior importância ela vai estar perante aos robôs dos buscadores, como o Google, por exemplo. Sempre que eu falar em buscador, sempre que eu falar em motor de busca, eu estou falando de Google, Bing, Yahoo, Search e assim por diante. Então, esses robôs de busca eles vão interpretar esses títulos aqui que você coloca dentro da tag Title e vão definir também o título que aparece lá nos resultados de pesquisa quando você faz uma busca em um desses motores. Isso aqui, então, é para a homepage do site. Sempre vai ter primeiro o nome do site, que é a parte mais importante, e depois uma descrição. Já quando você vai mostrar outras páginas, a ordem se inverte um pouquinho. Por exemplo, a gente está mostrando um post, um artigo único do blog. Então, o que vai acontecer? Na frente, vai vir o título do artigo ou do post, vai ter o separador e o nome do site vai estar por último, lá no final. Essa é a maneira mais indicada de você fazer os títulos. Então, sempre você vai ter que criar títulos únicos, não pode ter 2, 3, 4, 10 títulos repetidos no seu site. Isso é considerado uma prática ruim de otimização. E você deve ter sempre por ordem de importância, aquilo que é mais importante primeiro, o que é menos importante depois. Então, homepage, nome do site, separador, descrição. Posts, categorias, listagens, o nome daquela página, o nome do artigo, o nome da categoria, separador e o nome do site por último. Então, essa é a maneira correta de você trabalhar com a tag Title. Eu voltei aqui um pouco para deixar
o título que a gente tinha colocado por primeiro. E agora eu vou colocar algumas tags adicionais aqui para a gente informar mais coisa para um motor de busca. Eu vou começar aqui criando mais uma tag meta. E essa tag vai conter a descrição da nossa página. Essa tag ela é muito importante porque é aqui que você vai cativar o seu leitor que estiver navegando em um buscador e vai conquistar ele para ele clicar naquele link e visitar o teu site. Quando você utiliza tags meta, você precisa definir dois atributos básicos aqui. Um deles, o name, e outro é o content. Que nem a gente fez aqui, meta, charset e UTF-8, as meta tags para otimização em SEO, elas sempre vão utilizar name igual, abre e fecha aspas duplas e o conteúdo, content igual, abre e fecha aspas duplas e o conteúdo. A nossa primeira tag meta, então, que a gente vai fazer é a tag description. Essa tag ela é a descrição da nossa página perante um buscador. Aqui, então, você vai colocar uma descrição completa do seu conteúdo com um limite de 156 caracteres. Isso é atualmente. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, essa limitação pode ter sido alterada. Mas o que essa tag aqui vai dizer para um buscador? Essa tag aqui ela vai mostrar aquele pequeno resumo quando você faz uma pesquisa no Google, por exemplo. Eu fiz uma pesquisa no Google aqui digitando HTML e RBTech. O que é a meta description? É esse texto que aparece aqui, ó, como descrição do seu conteúdo. A tag title é o que aparece aqui em cima, que é o título que a gente viu antes. Então, a description é isso aqui. Você pode ver que aqui apareceu um texto inteiro nesse primeiro resultado, tudo bonitinho. Aqui apareceu um texto cortado, olha só, tem 3 pontinhos aqui indicando que esse texto continua. Por que isso? Porque nesses que tem essa reticência, quer dizer que eu não observei o limite de 156 caracteres. Então, na verdade, na prática, você pode criar descrições maiores e o Google ou qualquer outro buscador vai adaptar para esse conteúdo ser exibido conforme a busca que a pessoa fez. Porém, se você fizer limitado, fizer bonitinho dentro do limite adequado, o seu texto vai aparecer por completo lá no buscador. Então, sempre a description é interessante ela ser quase que única também dentro do site, para não ficar repetitiva e você ser penalizado, e ser limitada a 156 caracteres. A próxima tag meta que a gente vai ver, ela é uma tag que está caindo até um pouquinho em desuso, que é a tag das keywords. Então, aqui no name você vai colocar keywords, e aqui você vai colocar no content as palavras-chave do seu conteúdo. Dizem os especialistas que essas keywords elas não são mais relevantes hoje para um buscador. Só que eu acho interessante porque o próprio YouTube, por exemplo, utiliza ainda essas keywords. Então, eu creio que elas devam ter sim alguma relevância, caso contrário, o próprio Google não estaria utilizando dentro do YouTube, por exemplo. Essas keywords elas são palavras-chave do seu conteúdo. Então, por exemplo, vamos imaginar o nosso curso de HTML aqui. O que eu estou fazendo nessa aula? O que eu estou ensinando nessa aula? Eu estou ensinando HTML, eu estou ensinando títulos, cabeçalhos, SEO e meta tags. Basicamente, é isso que eu estou ensinando nessa aula. Então, nas keywords da minha página, por exemplo, eu poderia colocar essas palavras-chave. Aqui você não deve colocar, por exemplo, curso de HTML. A palavra curso ela fica um pouco fora, digamos assim, se ela estiver junto com outra palavra. Então, o ideal seria adicionar curso separado, porque daí na hora de o buscador ler a sua página, ele vai juntar curso HTML, curso SEO e assim por diante. O indicado aqui é que você use palavras compactas e somente que tenham relação com o seu conteúdo. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma palavra-chave chamada WordPress, o Google pode interpretar esse conteúdo como sendo ilegal, uma vez que eu não tenho nada falando de WordPress dentro da minha aula, dentro do meu conteúdo. E ele pode penalizar aquela página e até mesmo remover ela dos resultados de busca. Então, sempre utilize as keywords aqui corretamente, de acordo com o conteúdo que você cria, com a página que está sendo exibida, e evite utilizar palavras-chave que não tenham relação com aquilo que a página exibe, porque você corre o risco de ser punido pelos buscadores. E a última meta tag que a gente vai ver então na aula de hoje é a tag do autor. Aqui no name você coloca autor com TH e você pode colocar o nome de quem produziu aquele conteúdo, aquela página.
No caso aqui, eu estou indicando então para o buscador que eu sou o autor dessa página, desse conteúdo. E isso também vai ser relevante de acordo com a pesquisa que a pessoa faz lá no Google, por exemplo. Então, essa tag pode ser útil ou também pode ser totalmente ignorada de acordo com a pesquisa que a pessoa faz. Mas é interessante de se colocar até para quando alguém inspecionar o código-fonte, saber quem foi que criou aquela página ou quem foi que publicou aquele artigo, por exemplo. Para finalizar nossa aula de hoje, então, eu gostaria de dizer para você que nem sempre você precisa fazer isso manualmente. Agora, no nosso curso de HTML, como a gente está criando conteúdo estático, você precisa fazer para cada página que você criar, você precisa colocar lá seu título, sua description, suas keywords, se você resolver utilizar, autor e também definir os títulos manualmente. Porém, quando você usa o desenvolvimento com uma linguagem de programação, como PHP, por exemplo, você pode criar isso tudo dinamicamente através de funções e o trabalho fica um pouquinho facilitado. Se você tem um site em WordPress, por exemplo, existem plugins que fazem a otimização do seu site para SEO, gerando tudo isso de uma maneira automática. Um exemplo é o próprio site do RBTech. Para exemplificar, eu vou pegar um conteúdo e vou mostrar na prática para vocês como que funciona a geração dinâmica. Eu peguei aqui o post da nossa aula passada do curso de HTML, a quarta aula, e se você abrir aqui esse post, pode fazer isso agora que você quiser assistindo essa aula. Você abrir esse post e exibir o código-fonte da página, você vai ver aqui que os conceitos que eu expliquei, eles estão praticamente todos aplicados nessa página. O que nós temos aqui? Olha só, o title aqui tá primeiro o nome do conteúdo, daí tem o separador aqui, que é uma barra vertical, e o nome do site. Depois aqui, ó, toda essa seção aqui, ela foi gerada dinamicamente por um plugin de SEO. Pode ver que a gente não tem só aqui description. No caso, eu não estou utilizando as keywords porque eu estou fazendo o teste para ver se isso realmente faz alguma diferença ou não, como eu mencionei antes. Mas você pode ver que existem muitas outras tags aqui que eu não falei e que são geradas por esse plugin. Essas tags vão ser úteis, por exemplo, quando eu postar um conteúdo no Facebook, no Google+, quando eu compartilhar esse conteúdo via e-mail, via rede social, então tudo isso é relativo, mas aqui ele é gerado automaticamente com os dados dos meus posts, tudo com um plugin no WordPress, inclusive o nome do plugin está aparecendo aqui. Se você quer aprender mais sobre SEO, na página desse plugin tem um tutorial completo, você pode ver lá e aprender muita coisa que eu não falei nesse vídeo de hoje por ter sido uma aula apenas introdutória e básica sobre o assunto. Com isso, então, encerramos a nossa aula de hoje. Para você aí que está acompanhando o nosso curso e não quiser perder as próximas publicações, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir, se você por acaso já é nosso seguidor. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!